Boa noite. Hoje eu estou fantasiado aqui de congelação. A gente vai fazer a nossa primeira sessão de especialidades. Eu quero agradecer a Maíra por ter aceito o convite para contribuir aqui com a nossa sessão. E a Bianca, que vai falar de um tema muito importante, que é qual é o nosso papel no quebra-cabeças do diagnóstico, né? O que as nossas informações têm de repercussão e qual é a melhor maneira da gente atingir esses resultados em termos de qualidade de diagnóstico. A gente está fechando, então, o Outubro Rosa, com uma apresentação que é muito importante para a gente, como patologista, para mostrar qual é o nosso trabalho e como é que a gente contribui na equipe multidisciplinar. Então, Bianca, obrigado por ter aceito. Boa noite, gente. Eu acho que todo mundo me conhece, só a Alan, que não conhecia e agora já conhece. Eu vou abordar um pouquinho da nossa participação, então, no diagnóstico do câncer de mama. Deixa eu ver se passa aí. Agora vamos ver como é que eu vou passar isso. Passou, pronto. Então, na verdade, em torno da paciente com câncer de mama, tem toda uma equipe multidisciplinar, né, que está atenta para um diagnóstico breve, né, e um tratamento mais rápido possível. E o patologista acaba sendo o elemento invasivo, né, a gente está nos bastidores, mas não deixamos de ser importantes aí para o diagnóstico do câncer de mama. Qual seria, então, o nosso papel nessa equipe, né? De início, a gente tem que estabelecer um diagnóstico preciso em nódulos, pelo menos tentar estabelecer, diferenciando entre maligno e benigno, confirmar o diagnóstico de câncer naqueles nódulos que clinicamente são suspeitos, né, ou pela imagem. Uma vez dado o diagnóstico, graduar e estadiar esses tumores, e isso vai ajudar, a gente vai ver mais para frente, no planejamento terapêutico da paciente. Quais são nossos métodos de diagnóstico? A punção por agulha fina, o PAF, a cobiópsia, que é uma biópsia com agulha grossa, a mamotomia, que é feita por uma pistola a vácuo, as peças cirúrgicas, né, ressecções cirúrgicas, como nodulectomia, setorectomia, quadrante masté, e imunistoquímica aí que vai ajudar, né, em todos os métodos. Fazendo uma comparação, a PAF de todos é o método menos invasivo, né, o ideal para a gente fazer triagem e rastreamento de lesões nodulares. Ela pode ajudar na confirmação de malignidade e das metástases linfonodais, né, quando tem axila suspeita clinicamente. Ela não está indicada para distorções e microcalcificações e não é uma boa definidora de invasão. Normalmente, os nossos laudos de PAF vão sair como atípicos, no máximo suspeito ou sugestivo de carcinoma. A gente não consegue fechar além disso. Aqui a gente tem uma citologia atípica, que deixa a gente, né, já preocupado com os núcleos aumentados, tem nucleolo evidente aí em todas as células, praticamente, umas células soltas, mais feias. Aí, a CO, que seria ideal para nódulos, pode ser usado em distorções também. Na cobiópsia, o volume do tecido que a gente vai analisar está diretamente relacionado ao calibre da agulha e a quantidade de disparos que forem feitos. A principal vantagem em relação à PAF é que a gente está vendo o tecido, então a gente tem um poder de definir invasão maior do que na PAF, e na grande parte dos casos a gente consegue, se a CO for bem, né, tiver bastante material, a gente consegue definir invasão, e a gente consegue fazer uma classificação imunistoquímica antes da cirurgia, né? Que é importante também em alguns tipos de câncer de mama. Aí a gente tem um exemplo, essa cor foi uma cor muito boa, que veio no último mês, ela tem 7 fragmentos, todos com tumor, e aí no maior detalhe o tumor. Essa cor é da mesma paciente da citologia, tá? A Luísa tinha liberado essa citologia, e aí essa biópsia veio para mim depois. A mamotomia
indicada para imagens de até 1 centímetro, que não necessariamente formem nódulos. Então, a mamotomia vai entrar aí como método de eleição para aquelas áreas de microcalcificações agrupadas e as áreas de distorção e assimetria, como ela vem mais tumor, ou como ela vem mais tecido, né? O tamanho da biópsia da COL, mais ou menos 1,5 centímetro de comprimento e uma espessura de 0,3, 0,4 no máximo. A mamotomia, os fragmentos são bem maiores, podendo ter de espessura até um 0,6, 0,7. E aí ela fica melhor do que a COL para definir invasão. Aí a gente tem um exemplo de mamotomia, aí a primeira foto é a foto da lâmina, com as áreas suspeitas marcadas, e aí essa mamotomia foi uma mamotomia diária de microcalcificações que a gente conseguiu detectar um carcinoma intraductal. E aí, as peças cirúrgicas, né, que são as preferidas pela quantidade de tumor, pela segurança que ela dá, pela quantidade de tecido, no caso, e elas vão permitir que a gente faça uma avaliação de margens, né, que as outras não têm. Tudo que a mamotomia e a COL nos dão de vantagem, a gente, na peça cirúrgica, obviamente, vai ter. Quando a paciente foi submetida a um tratamento neoadjuvante, a gente vai ter como avaliar essa resposta a esse tratamento. Na peça, a gente vai fazer uma avaliação dos linfonodos enviados e classificar e fazer imunistoquímica dos tumores não biopsiados. Vale a pena ressaltar que uma outra grande participação nossa se dá aí nas peças cirúrgicas durante a cirurgia, né? A gente faz congelação com frequência grande e fazendo principalmente avaliação de margens e de metástases em linfonodos sentinelas. O exame imunistoquímico, ele pode estar em qualquer uma das fases aí, a gente não faz muito imuno de citologia, mas tanto da COL quanto da mamotomia, a gente vai usar ele sempre. E ele pode ser usado em algumas situações, a gente pode usar ele para confirmar alguns tipos histológicos, né, o lobular e o micropapilar são 2 exemplos, confirmar a presença de invasão em algumas lesões esclerosantes, né, ou até em carcinomas in situ grandes, a gente pode usar a imuno para detectar microinvasão ou um componente invasivo mesmo. E para classificar, né, fazer a classificação molecular dos tumores de mama, o que vai auxiliar diretamente nessas decisões terapêuticas. E aí também a gente pode usar nos linfonodos suspeitos, né, buscando micrometástases, ela também vai ajudar bastante. E aí, voltando para aquele caso lá, da paciente, a gente tem a imuno. Essa imuno, Caderina, a gente faz para diferenciar o carcinoma ductal do carcinoma lobular. Nesse caso, você vê que o tumor faz pouca formação tubular, então eu quis confirmar que não era um lobular, a Caderina dele foi positiva. Aí essa lâmina da direita é a lâmina do receptor de estrógeno. Eu não botei 2 porque as 2 eram negativas, o estrógeno e a progesterona nesse caso. Então, eu só botei uma, mas para mostrar para vocês. E o HER2, nesse caso, foi bem bonito, foi positivo, score 3 cruzes. Por fim, o KI67, que aí ficou entre 30% e 40%. Era um KI67 alto. E aí, essa imunistoquímica ajuda a gente a classificar, né, o subtipo molecular desse tumor como HER2. Ele tem receptores hormonais negativos, o HER2 positivo. Os subtipos moleculares, tem aqui umas fotinhas, o luminal A é o que tem melhor prognóstico, costuma ter melhor prognóstico, e o triplo negativo, o pior prognóstico, né? Então, no luminal A, a gente espera que os receptores hormonais, ambos sejam positivos, e o HER2 negativo, mas a gente espera também que o KI67 seja baixo, de menor que 14%.
O luminal B, o RE positivo, e o RP e o HER2 podem variar de positivo a negativo, mas o KI67 normalmente é mais alto. É um tumor que já tem um prognóstico um pouco pior em relação ao luminal A. O HER2 se comporta como o caso que eu mostrei aí, ele é receptor hormonal negativo e HER2 positivo. O KI67 pode variar, mas costuma ser alto. São tumores que costumam ser mais pouco diferenciados. E o triplo negativo, que é o tumor de pior prognóstico, que é, como o próprio nome diz, triplamente negativo, RRP e HER2 negativo. Então, nosso laudo, o que é que a gente tem que, né, quando a gente recebe uma biópsia, ou normalmente esse laudo aí que eu botei o completo é mais da peça cirúrgica, né, mas o que é que a gente tem que dizer? A gente não pode deixar de dizer. No nosso laudo tem que ter o Colégio Americano de Patologia, CAP, né, que a gente usa, é quem a gente se espelha para fazer nossos laudos. Diz que no laudo tem que ter o tamanho e a quantidade de tumor, mesmo que seja só estimada, a localização e a focalidade do tumor, se é um ou se são múltiplos, o tipo histológico, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, o grau histológico, a presença e a extensão do componente in situ, a avaliação de infiltração de pele, mamilo e músculo, a presença de invasões, né, vasculares e perineurais, a resposta ao tratamento prévio, então, quando a gente sabe que a paciente foi submetida à neoadjuvância, a gente tem que dizer como essa resposta está na mama, variando de pobre, resposta pobre, a resposta total, né, no componente invasivo e no intraductal. A gente tem que avaliar o comprometimento das margens, e hoje em dia até as medidas eles pedem que a gente coloque no laudo. Avaliação da presença de metástase linfonodal, isso vai mudar o N da paciente, né? E o perfil hormonal, através da imunistoquímica com uma classificação molecular, que foi o que eu mostrei mais para frente. Então, era isso, mais ou menos, o que eu queria trazer. Eu sei que tem outras coisas, mas não são outras coisas, né? Os testes genéticos que não estão na minha rotina, não sei se Mai vai falar um pouquinho, não estão na nossa rotina ainda, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Então, obrigada, Igor, pelo convite, falar um pouquinho aqui com vocês da patologia. Então, falar do ponto de vista da visão do oncologista, o papel do patologista no câncer de mama. Na verdade, eu poderia dizer aqui que é quase a minha vida o papel do patologista, porque sem vocês a gente não faz absolutamente nada, e o câncer de mama, ele já atingiu agora, em 2020, realmente é o câncer que mais atinge pessoas em todo o mundo, ele já ultrapassou o câncer de pulmão, até ano passado era o câncer de pulmão em números. Então, aqui, hoje, o câncer de mama é o câncer que mais acomete pessoas em todo o mundo. Então, realmente, é algo que a gente precisa estar discutindo sempre, e o tratamento é muito importante. Então, eu trouxe esse slide aqui, falando um pouquinho, né, da anatomia e da imuno. Bianca já falou, né, formas de diagnóstico, aí o que é que vocês fazem, mas para a gente isso daqui é muito importante, não só para a gente em termos prognósticos, mas em termos de tratamento hoje. Então, o câncer de mama é um pouquinho diferente do câncer de pulmão, no sentido de que o câncer de pulmão a gente hoje tem mutações e que pelo NGS a gente sabe, não, se tem essa mutação nesse determinado gene, a gente tem esse e esse tratamento. Mas o câncer de mama, a gente está evoluindo também para isso, mas basicamente a gente depende de proteína. E basicamente a gente depende da imunohistoquímica. O grosso do que a gente faz hoje no consultório é realmente dependente desse laudo inicial de vocês. Então, a anatomia patológica, claro, né? Vocês já falaram, subtipo histológico, o grau, o TNM, os TIOs, que é o infiltrado linfocitário estromal, que já tem hoje indicativo de ser um fator prognóstico, talvez um fator preditivo em alguns casos, mas com a primeira parte do laudo de vocês, a gente já tem uma ideia prognóstica, e é com a imunoterapia, é com a imunohistoquímica que a gente vai ter realmente
é aqui o que é que a gente vai fazer com o paciente. Então, receptor de estrógeno e progesterona, né, que são os alvos para a hormonioterapia, o HER2, se é positivo, se é negativo, se é duvidoso, e isso vai ser o alvo para a terapia anti-HER2. O KI67, eu vou falar um pouquinho depois, né, nos próximos slides, que a gente teve aí uma mudança agora nesses últimos dias, nessas últimas semanas, em relação a tratamento, então a gente, infelizmente, vai depender um pouquinho mais em um cenário do KI67 para estar definindo o tratamento, que o KI67 já estava meio com um papel um pouco mais secundário, porque ele é muito controverso, então, mais ainda aí dependendo da patologia, de uma patologia de excelência, para estar realmente graduando esse KI67, presença ou não de receptor de andrógeno, então, às vezes, no triplo negativo, eu vou precisar dessa informação para estar também escolhendo, por exemplo, um tratamento dedicado ao receptor de andrógeno, PDL1, né, que hoje a gente faz para os tumores triplo negativos e que realmente vai estar guiando o tratamento da imunoterapia, então eu preciso de um PDL1, a gente ainda tem aí diversidades de anticorpos para poder estar medindo se é acima de 10%, acima de 1%, mas basicamente eu vou precisar disso daqui, né? Eu vou precisar que o patologista tenha conhecimento e trabalhe num serviço que consiga estar se avaliando todos esses fatores para poder estar tratando o câncer de mama. Então, ao longo do tempo, a gente vem melhorando esses métodos diagnósticos do câncer de mama, né? Estratificando. Então, na década de 70, a gente avaliava só a morfologia, quer dizer, antes da década de 70, aqui em 70 e 80 a gente isolou a proteína do receptor de estrógeno, desenvolvimento de drogas, do tamoxifeno. Década de 80 e 90 a gente já tem aqui progesterona, HER2, o HER2 por imuno, confirmação com FISH, e aí fomos evoluindo para a expressão gênica e até para os métodos de sequenciamento realmente de NGS, o Next Generation Sequencing, e a partir daqui a gente conseguiu realmente mapear de todos os tumores, como eu tinha falado no início do pulmão, mas da mama também a gente consegue, por subtipo, mapear o perfil de genes e de mutações de cada subtipo de câncer de mama. E aqui nesse slide, então, a gente vê, né, que além daquela classificação imunohistoquímica, a gente conseguiu definir os subtipos moleculares do câncer de mama. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o tumor luminal A, a gente vai ter mais mutação de PI3K, né, que é a mutação mais frequente em câncer de mama, o HER2 positivo, basal, cada um vai ter mutações e vai ter a expressão de determinados genes, e a partir daí a gente tem realmente a classificação fidedigna do tipo, se é luminal A, se é luminal B, se é HER2, que hoje a gente dá essa classificação pela imunohistoquímica, mas isso é um surrogate, digamos assim, dessa expressão gênica. Então, eu sei que o luminal A, ele vai ter aqui essas alterações, aqui, ele vai ter essa frequência de genes mutados, e esse tipo de tumor vai expressar o receptor de estrógeno e progesterona forte, não vai expressar o HER2, então a proteína é o resultado desse gene, né? Então vai expressar a proteína pelo imuno, e a partir dessa imuno a gente infere o subtipo molecular. Mas realmente o ideal seria a gente ter esse NGS, seria uma classificação mais fidedigna, mas a verdade é que, mesmo a gente já sabendo o perfil genético dos subtipos pelo NGS, a verdade é que o que realmente o oncologista decide na prática não é se tem a mutação ou não, né, se é um tipo basaloide, até a mutação de PI3K, hoje a gente até já tem droga-alvo, mas no dia a dia, realmente, o que a gente precisa é da proteína mesmo, né? Então, a gente utiliza a proteína, o KI67, o grau, utiliza se tem HER2, se não tem HER2, se tem um receptor de estrógeno, progesterona, para poder estar indicando o tratamento, indicando se é imunoterapia, indicando se é hormonioterapia. Realmente o que a gente precisa é desse imuno, e é por isso que o patologista é tão importante no câncer de mama. O KI67, né, que eu disse que eu ia falar um pouquinho, é muito controverso, então, a depender da área, vocês podem falar melhor, a depender da área da peça, da célula que se mede, eu posso ter um KI67 maior ou menor. A gente tem controvérsia entre baixo, alto, se o ponto de corte é 14, se o ponto de corte é 20. É claro, a gente sabe que abaixo de 14, ele é baixo com certeza. A questão aqui é se o alto, né? Eu vou considerar 14, 20, 30. Agora, recente, no último consenso de St. Gallen, a definição foi que
para eu classificar aquele tumor como um alto grau, como um tumor luminal B, né? O KM-A7 seria menos de 5%, indicaria que não tem benefício de quimioadjuvante, porque aquele tumor que é luminal A, aquele tumor que tem um melhor prognóstico, depende mais do hormônio, ele tem menor benefício com a quimio. Então, no Sangalin, agora em 2021, ficou que menos de 5% é baixo e acima de 30%, porque aí a gente já realmente aumenta um pouco aí esse intervalo, aquele acima de 30% seria aquele que talvez se beneficiasse mais de quimioterapia. Mas realmente a gente não deve analisar o KM-A7 isoladamente, porque ele é controverso, é difícil de medir, tem vários ensaios aí, né? Vocês podem falar melhor para poder estar medindo isso. E o que eu falei que mudou um pouquinho agora é que a gente teve uma droga nova, que é o abemaciclib, aprovado tem uns 15 dias pela Anvisa, para utilizar no tratamento adjuvante. E os pacientes que se beneficiam desse tratamento são pacientes de alto risco, tem que ter linfonodo positivo, mas quando esse linfonodo positivo ele é só N1, então eu preciso ter outro fator de gravidade, né, de agressividade de doença, e um desses fatores é o KM-A7. Ou seja, se o paciente for N1, para ele se beneficiar dessa droga, ele precisa ter ou grau 3, ou um tumor acima de 5 centímetros, ou ter um KM-A7 acima de 20, e o que é mais controverso, ninguém entendeu, a aprovação da Anvisa veio primeiro do que a do FDA, a do FDA veio agora, tem alguns dias, dia 12, né? E o FDA atrelou o KM-A7. O estudo não atrelava no estudo os pacientes que eram N1, mas eram grau 3, eles se beneficiavam da droga, né? E os pacientes que eram grau 3 e tinham KI baixo, porque essa discordância às vezes pode acontecer, por isso que ele é tão controverso, mesmo assim esses pacientes tiveram benefício, mas imagine que o FDA atrelou o benefício da droga aos pacientes N positivo e KM-A7 acima de 20, e ainda colocou aqui que o método utilizado para avaliar esse KM-A7, o que deve ser utilizado é esse aqui, DACO Hominis, né? Até trouxe aqui na sessão hoje para vocês dizerem se é isso que a gente usa na nossa patologia. Graças a Deus a Anvisa não atrelou o KM-A7, mas é interessante saber se a gente está usando o método que foi utilizado no estudo, porque eu posso estar decidindo se um paciente vai precisar de uma droga ou não agora, se ele, por exemplo, for um grau 2 e for um tumor pequeno, mas ele for um N1, se ele tiver KI acima de 20, ele ganha droga, abaixo de 20 ele não ganha. Então, realmente, é uma decisão importante. Eu vou ter, infelizmente, tendo que decidir tratamento pelo KM-A7. Então, mais uma vez, a gente vai precisar muito de vocês, patologistas, né? E aí, seguindo, eu trouxe falar um pouquinho do triplo negativo, de novo, naquela mesma tecla. A gente tem classificações moleculares, cada pizza dessa aqui foi um momento da literatura dividindo o subtipo triplo negativo em vários subtipos moleculares, a depender realmente daquelas mutações, do perfil genético mapeado, mas a verdade é que, de novo, né, a gente precisa ainda de alguns fatores e que precisa da imuno, a gente não vai definir tratamento baseado naqueles subtipos, a gente infere uma coisa pela outra. Então, para estar indicando a imunoterapia, eu preciso fazer a imunohistoquímica do PDL1, e aí provavelmente esse subtipo molecular do triplo negativo vai ser aquele imunoenriquecido, que a gente chama. Aqueles pacientes com mutação de BRCA1, 2 são aqueles que talvez são aqueles basaloides, que têm deficiência de reparo, vão estar ganhando olaparib. Então, ainda para mama, a gente depende muito da imunohistoquímica. Esses parâmetros que a gente define pela imuno, né, mas que seria, claro, mais fidedigno pela parte genética, isso implica, prognóstico, então isso implica em diferente sobrevida, luminal A, luminal B, HER2 e triplo negativo. O HER2 hoje, na verdade, com o tratamento, ele já passa aqui para cima, como luminal A, né? E por conta disso, de a gente precisar tanto definir o tratamento pela imuno, e a gente termina, às vezes, falhando, dando mais tratamento, não só pela patologia, mas pela própria literatura da oncologia, né? Então, a gente termina dando, às vezes, mais tratamento que não precisava, ou deixar de tratar quem precisava. A gente tem hoje os testes moleculares, que a Bianca falou aí no final, né? E que o patologista também tem um papel importante. Dos Estados Unidos, né? O do Oncotype, que é um desses testes, o patologista, quando ele já está fazendo a análise da anatomia, ele já separa aquela peça, aquele pedaço que vai ser melhor, precisa sobrar material, ele já vai separar aquilo ali para análise, que ele vai colocar lá depois para fazer né, realmente a análise molecular, para estar avaliando os genes. Então, esses testes moleculares hoje conseguem
dá uma acurácia muito maior à nossa decisão baseada na imunohistoquímica, né? Então, a gente tem hoje todos esses testes, a gente tem o Oncotype, o MammaPrint, o BCI, o Prosigna, então todos esses testes que estão, a gente chama aqui dos super-heróis, né? Para estar realmente fazendo uma medicina de precisão, para que a gente não dependa tanto da positividade do receptor de progesterona, se é 40, se é 20, para que a gente não dependa tanto do Ki67, o teste molecular que avalia determinados genes, e esses genes vão dar, se eu tenho uma expressão maior ou menor de genes de adesão celular, de genes de disseminação. Então, esses genes vão estar realmente me dizendo o risco efetivo, o risco em números do paciente recorrer, o risco de metástase, e mais ainda, alguns desses testes conseguem mostrar realmente o benefício ou não de usar a quimioterapia adjuvante, que esse é o principal pergunta, como eu falei, que a gente se baseia na imuno que vocês nos dão, mas quando a gente tem o teste molecular na mão, que é essa avaliação do gene, isso vai ajudar bastante. Então, a indicação do Oncotype, né, que é o teste que a gente tem maior evidência, tumores até 3 centímetros, luminais, na pós-menopausa, até pacientes com linfonodo positivo hoje, como um Oncotype de risco baixo intermediário, já não precisa mais da químio. Esses testes moleculares hoje, eles mudam até o estadiamento, então pacientes que seriam, por exemplo, um estágio 2, eles podem mudar para estágio 1 se tiverem um Oncotype de baixo risco, então isso realmente já interfere no prognóstico. E mais, né, no Brasil, infelizmente, esses testes são caríssimos, R$14 mil, a gente não tem isso de rotina, a gente tem que lidar mesmo com a patologia imunohistoquímica, e a gente tem alguns nomogramas que dão a gente aqui uma estimativa. Então, por exemplo, numa mulher na pós-menopausa com tumor menor do que 2 centímetros, se ela for grau 1 ou grau 2 e tiver um receptor de, né, o estrógeno positivo e o progesterona for acima de 20%, ela tem 97% de chance de ser um Oncotype de baixo ou de risco intermediário e não precisa de químio. Então, veja aqui mais uma vez que é muito importante, grau 2 era um grau 3 e o patologista deu um grau 2, a patologia não foi boa. Então, isso muda muito de 2 para 3 ou de 1 para 2. Isso pode mudar muito a decisão terapêutica. Então, realmente, a gente precisa muito de vocês. Todo o tratamento do paciente com câncer de mama depende da imuno e desses testes moleculares que, né, dos patologistas que estão mais envolvidos aí. Como complemento, como eu falei, né, o NGS, mutações que a gente já tem hoje também que se faz, do PI3K, e os testes moleculares para estar guiando a gente melhor aí nessa decisão. Excelente, Maíra, excelente, Bianca também. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, com relação... Vou de trás para frente, né? Com relação a essa aprovação, Maíra, o DACO, né, que você perguntou, o DACO Omnis, é uma plataforma de imuno automatizada. Ela não é de interpretação, né? Quando eles atrelaram a positividade do Ki67, eu imaginei que eles iam sugerir uma coisa que fosse uma contagem automatizada de Ki67, né? Para deixar o teste mais objetivo. E não foi isso. Eles atrelaram a máquina da DACO. Tem uma briga que a Roche começou a ganhar muito espaço de mercado nesses métodos diagnósticos. Então, a máquina da Roche, até uns 4, 5 anos atrás, não era tão forte quanto hoje, e a DACO perdeu fatia de mercado, né, no mundo todo. Então, essa coisa do FDA pode ter uma influência de mercado, né? Então, isso é uma coisa automatizada, é um programa de computador, é isso? Não. A imuno que a gente faz, em vez de ser... Essa plataforma que o FDA atrelou. Não, é a imuno automatizada. A imuno automatizada. Exato. Quando eles atrelaram, eu imaginei que eles iam propor isso. Disseram, não, eu só vou confiar no Ki67 de 20% se o computador disser que é 20% e não o humano. Não é? Sim. O sentido maior seria esse. Mas não. Exato. Era para esperar que fosse mais reprodutivo, né? Mais confiável do que a nossa contagem ou o nosso olho. E não foi isso. Eles atrelaram a máquina de automatização da DACO. Entendeu? De automação da reação. Entendi. Então, fica parecendo que é uma coisa de mercado. Nos tumores neuroendócrinos, aumentou muito a exigência nossa de dizer um Ki67 preciso.
Então, a gente tem uns padrões, né, de contar por milímetro quadrado, ou tem umas áreas estimadas, né, de 1.000 células, 2.000 células, em que a gente faz essa contagem. Isso já é rotina para os hematos, que fazem lá a contagem de blastos, e o mielograma é natural que se conte 300, 500 células, e a gente tem alguns padrões de campo de um câncer de mama, né, de uma lesão multicelulosa, que a gente estima a quantidade de células e conta o Ki-67, dividindo por um percentual. É isso que a gente faz em neuroendócrino. Com essa exigência maior, eu acredito que é isso que a gente vai fazer com o câncer de mama agora, né? Dar mais informações precisas com relação ao Ki-67. Mas eu acho que a autorização do FDA poderia ter avançado nesse sentido. O problema é que não tem um método comercial amplamente difundido de você ter uma contagem automatizada de Ki-67. Então, eles não têm como aprovar uma coisa que nem nos Estados Unidos é disseminada. Pois é, mas imagine, é complicado. Eu estou com uma paciente exatamente assim, que até discuti no simpósio do Grupo Onco Nordeste. E eu vou, assim, o único critério que ela tem, o tumor é de 1,7, RRP 90 a 100%, é um grau 2, mas ela tem 2 linfonodos, ou seja, ela é um N1, e o KI dela é de 30. Porque, assim, quando o KI é 70, né, é 50, mas ele é 25, 30, e eu vou ter que estar decidindo se ela vai ganhar 2 anos de uma droga que seria só hormonoterapia, e ela vai agora estar recebendo a bemaciclib pelo KI67. Então, assim, é complicado, né? E assim, nos Estados Unidos vai só se o paciente tiver outro fator, porque eles atrelaram até cair de 20, né? Enfim. Pois assim, a gente no câncer de mama não tem Ki-67 frequente que seja claramente alto, né? É difícil você ter um Ki-67 acima de 50% em câncer de mama. Doença luminal, né? Ainda mais uma doença luminal. Exato. Então, o caso que é alto, eu acho que a gente vai tender a hipervalorizar, sabe? Se está em dúvida se é 20, 25, você vai colocar 25. Vai botar 30. Vai botar 30, Isso aconteceu com linfoma. É engraçado que isso aconteceu com linfoma folicular, de ter uma recomendação da OMS de a gente não fazer uma estimativa, que a gente tinha que contar. E aí, uns 2 ou 3 anos depois, teve um workshop e vários hematopatologistas experts do mundo inteiro disseram: não, a gente não conta, não. Assim, caiu por terra a recomendação deles mesmos. Porque acaba pesando isso, ver o contexto clínico, qual é a situação, o que aquela informação vai decidir naquele paciente, e a gente usa isso para interpretar. Eu acho que vai acabar sendo isso. A linha que você entrou aí do Ki-67 da bimaciclib, que eu ainda estou angustiada. A gente vai ter que apurar o olho. Pensa, né, com esse critério, né, Mai? É isso, por isso que eu trouxe aqui na seção da patologia para falar, minha gente, o KI vai ter que vocês olhem direito esse KI, pelo amor de Deus. Engraçado, então, inclusive a variabilidade, né? Que muitas vezes você vê biópsia, vê diferente o Ki-67 da biópsia. Detalhe, gente, eu tô sozinha com as meninas, você tá vendo que tá o caos aqui em casa, né? A variabilidade da biópsia em relação ao material final mesmo do anátomo patológico, né? E a própria intervariabilidade que existe até dos observadores, né? Dos próprios patologistas, né? Quando a gente... Porque é um critério difícil, né, Igor? Mas, assim, até não olha o Ki-67. Não vamos olhar, não é para olhar, tal. A gente dá aula, não olha. Aí agora não, tem que olhar porque entrou, né? Definidor, né? Então, eu acho que é isso. Os casos que são baixos, né? Normalmente é em torno de 5%, o mais frequente que a gente vê com luminal A é em torno de 5%. Os casos que ficam no meio do caminho ali, entre os 15 e os 20, que é um luminal B baixo, B menos, a gente vai tender a empurrar para mais. Eu acho que o que eu acho que a gente pode fazer de início agora é que passou de 14, olham 2 pessoas. Entendeu? Contar mesmo como neuroendócrino. Fazer contagem, conta 100, 200 células e faz um percentual. Vai sair o percentual, né? 67 com vírgula. 0,1%. Mas pegando um hotspot, né, Igor? Isso. Tem que selecionar bem a área e aí vem a coisa da variação interobservadora, né? A área que você vai achar que é hotspot pode ser que eu não ache e é o que vocês já estão acostumados com a imprecisão da patologia mesmo. Mas é bom, aí vocês fazem isso
É bom passar, né? Tá aqui Luiz, a Bianca e Igor, para os outros patologistas. Sônia. Sim, Não é. Sônia. Não, a gente passa. Não se preocupe, não. De passar uma contagem de KM7 mais precisa a partir de agora de câncer de mama. Semelhante ao que se faz com neuroendócrino. Bips, eu acho que a gente pode até criar logo um protocolozinho que vira né, uma coisa assim que para qualquer patologista que entre no serviço, que venha a fazer parte do grupo, já entre sabendo como é que está sendo feito. Eu acho interessante. Todo mundo falar a mesma língua também, né? Isso fortalece a gente como grupo, né? Quanto menos a gente variar entre a gente mesmo, melhor o serviço para o oncologista, para o paciente, né? Exatamente. A Gena falou, faz uma core, às vezes vem tanto, aí de repente vem a peça e é outra coisa, né? Então, se tiver todo mundo, mas uma pessoa viu a core, a variação não é tão alta não, viu, Maíra? Apesar de algumas vezes ser frustrante, né, para a gente e para vocês, o que está relatado na literatura com relação à discrepância de receptor mesmo é 10%. Então, uma diferença significativa de receptor entre a core e a peça é 1 em 10 casos. Então, eu não acredito que o KM67 seja tão diferente disso, não. Minha preocupação maior com o KM67 é método de contagem e escolha do lugar de hotspot, que aí a gente pode fazer mesmo. E isso independe do que o FDA colocou desse negócio, né? Da plataforma do coisa de contar vocês. Exatamente. A gente tem um aparelho, não sei se você já teve lá na patologia, você já viu esses aparelhos automatizados. Não. E o aparelho da gente é esse deles, da DACO, não? Não, Leica. O nosso Leica, a Nacional tem um contrato com a Roche que a gente deve receber agora em 2022, um aparelho da Roche. Que é da DACO? Não, que é que é Roche, entendi. Isso, foi isso que eu estava falando. A Roche ganhou um mercado muito bom nos últimos anos e hoje é um aparelho que se prefere. E a decisão da Nacional foi isso, foi de ter um contrato com a Roche. Eles têm os dois, eles têm DACO lá. Mas o contrato que foi feito para o Rio e para aqui, a princípio, ia ser o que a gente já tem e mais o da Roche. Com essa aprovação aí, eu não sei se vou mudar de ideia. Gente, só lembrando que a variabilidade não é só interobservador, ela pode ocorrer, inclusive, intraobservador, né? Às vezes a gente olha uma coisa, se você me mostrar a mesma coisa 3 semanas depois, eu posso, sei lá, olhar em outro campo e achar mais um pouco menos, né? E em relação à mudança da core para peça, isso pode acontecer, inclusive, em qualquer... não só mama, né? Em qualquer outro, não só em relação a KI, contra outras áreas do tumor, mais diferentes, mais mitoses, pela amostragem mesmo, né? Então, como o Igor falou, eu não vi a referência, mas acho que não é tanta, mas eu concordo, assim, a gente sabendo que esse 14, 20 para vocês faz uma diferença muito grande, a gente pode sim fazer essa coisa da discussão com 2 patologistas, né? Nesses casos que estão próximos ao ponto do corte. Essa diferença, basicamente, vai ser para linfonodo positivo, viu, gente? Tá bom. Isso. Porque entra como um dos critérios, na verdade, não é ele único, né? Os pacientes precisa ter. Se for N1, se for N2, 3, aí não importa. Já é independente. Agora, N1, aí precisa ser ou grau 3 ou cair acima de 20, ou tumor grande. Aqui na bula da Anvisa, eles, graças a Deus, não atrelaram, né? Mas, como eu falei, na UFDA, ele tem que obrigatoriamente ter o KI acima de 20. Maior. Então, você fica assim, poxa, o KI, né? Vou ter que olhar realmente com bem cuidado, né? Apesar ninguém entendeu isso. E as curvas mostraram do estudo que mesmo os pacientes que tinham KI baixo e entraram por outros critérios se beneficiaram, as curvas continuaram abrindo, né? Tem essa análise recente, então realmente ninguém entendeu o que foi isso do FDA. Mas para a gente não precisar fazer isso com todo mundo, é N1, aí vai ter um desses critérios aí. N1 luminal, né, Maíra? N1 luminal. Com linfonodo. Vocês checagem do KM67 sempre. Isso. Para não ficar para todo mundo, né, mudar, ficar mais atento, não precisa, é N1 luminal. Com relação aos subtipos, a gente não teve nenhum teste desses, nem o PAM50 ou os outros de subtipo intrínseco, que se consolidaram frente à imuno, né? A gente usa essa inferência da imuno, que tem suas imprecisões, mas que eu acho que tem 2 coisas que são importantes. Uma é a disseminação.
Você hoje tem bons laboratórios de imuno em qualquer lugar do mundo. E a outra coisa é custo. O custo de uma reação imunistoquímica está uma coisa em torno de 5 a 10 dólares, e eu não faço nem ideia de quanto é um PAN50, mas deve ser alguma coisa em torno de $1.000. Mas é porque deveria, o sistema de saúde suplementar deveria pagar, Igor, porque assim, a nossa decisão baseada na imuno, ela é falha. Então, às vezes, um tumor que é grau 2, veja, às vezes um tumor que é grau 2, ele é grau 2 de verdade. E aí eu falo, poxa, ele é grau 2, às vezes a gente olha um tumor, ele parece que é um luminal A, ou parece que o comportamento é de um luminal A, ou às vezes realmente ele é intermediário, eu não consigo definir precisamente se é A, se é B. E o teste molecular consegue realmente me dizer, me reclassificar isso, porque ele me dá o risco de recidiva. Ele não diz, ele diz que é luminal AB pelo risco de recidiva, entendeu? Porque olha determinados genes e dá o risco de recidiva. E o Oncotype ainda usou, esse grupo fez químio, esse grupo não fez químio, então eu sei do valor preditivo da químio nesse grupo, então a gente dorme tranquila de que eu não estou dando químio demais. Então, o ideal seria que a gente tivesse isso na mão mesmo, para todo mundo. Eu concordo com você com relação à precisão, e eu tenho um outro comentário com relação a essa decisão, que é o sistema de saúde inglês. Eles definem uns custos que valem a pena para cada tipo de desdobramento com o paciente. Então, é uma coisa decidida nacionalmente, né? Não é o médico que está prescrevendo que decide isso, é quem está lá em cima pensando no custo do sistema de saúde, o quanto que vale investir em determinados exames. Então, eles acabam pesando o quanto que o aumento da precisão com o teste molecular vai trazer de benefício para o paciente e o quanto que isso vai representar para a população inteira. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né, independente da fonte pagadora, e que, se a gente for olhar só para a precisão, com certeza, o melhor é que a gente tivesse teste molecular disponível para todo mundo. Mas será que o custo disso é sustentável? A gente consegue bancar isso com o retorno que a gente tem de precisão? Eu não sei se isso está claro na literatura. E quando eu vejo a Inglaterra não fazendo esse tipo de decisão, eles usando a imunistoquímica do mesmo jeito que a gente usa, eu imagino que não vá pegar isso no curto nem no médio prazo, fora de grandes centros de pesquisa, né? Um comentário, Mike, que eu queria fazer, eu estou um pouco de acordo com o que o Igor está falando de fato, porque assim, a dificuldade que a gente tem, apesar de que seria ótimo, é óbvio que seria ótimo a gente ter sempre disponível, mas por exemplo, o PAN50, a gente já não tem um valor preditivo em relação a avaliação a longo prazo de 10 anos em relação ao valor da quimioterapia mesmo, né? Você tem a subdivisão, obviamente, nos subtipos intrínsecos de forma mais segura, mas isso, em alguns cenários, faria com que a gente precisasse, teoricamente, utilizar mais do que um teste molecular em um paciente, em algumas decisões, entendeu? E aí entra no que Igor falou em relação à custo-efetividade. Não tem como, muitas vezes, a gente... O ideal seria, muitas vezes, em algumas situações, a gente não tem total certeza se realmente a gente estaria no nominal, por exemplo, para estar utilizando o Oncotype, aí faz o PAN50, confirma. Teoricamente, a gente não tem uma total segurança do PAN50 só para decidir fazer quimio ou não, sabe? Em relação a nível de evidência. Né? Não precisaria de mas todo. Mas eu sei, mas você entendeu o que eu quero dizer? Vão ter cenários. Você entendeu o que eu quero dizer? Vai ter cenários de pacientes que, para a gente ter essa total segurança do ponto de vista de tomada de decisão, de conduta terapêutica oncológica, no mundo ideal, a gente precisaria de mais de um teste molecular. Não é total, mas é porque a acurácia aumenta muito, né? A chance de errar com o Oncotype aumenta muito. Eu confesso a você que no atual cenário que a gente está, se a gente conseguir implementar um Oncotype pela saúde suplementar, eu acho que já é um ganho absurdo, que eu acho que é realmente o teste para se correr atrás. Isso. É o Oncotype, de fato, sabe? O PAN50, eu acho que cada vez mais acaba, na realidade, vai se restringir a nível de pesquisa. Porque, de fato... na prática vai ser muito difícil a gente... Eu estava defendendo os testes moleculares em geral. Tá, entendi. Com mais de acordo, super de acordo. Hoje em dia é difícil a tomada de decisão, e eu acho que ficou pior ainda, não digo pior, mas ficou mais difícil ainda depois dos dados do R-Responder, porque você começa cada vez mais a ficar muito estampado para a gente o quanto a gente supertrata, né? De fato, Exatamente. Tem uma participação
Os pequenos. A minha estava chorando ali também, eu aqui ouvindo. Deve ser porque eu não vou botar para dormir. Estava aqui ouvindo o choro. Então, vamos adiantar. Outra coisa que eu queria comentar é que o que deve estar surgindo aí nos próximos anos é o uso de inteligência artificial. Tem se falado de radiomics, de omics de maneira geral, né, de você fazer um pool de informações de determinada técnica, e talvez a inteligência artificial seja justamente uma maneira de fazer um pool de informações morfológicas, utilizar informações que são impossíveis para o olho humano, em que você consegue, com definições morfológicas, que estariam muito mais próximo da informação proteica, né, como a Maíra estava chamando a atenção na apresentação dela, de a gente ter informações que são reprodutíveis, porque vão ser baseadas em informação computacional, e ter um marcador prognóstico. Então, o uso de inteligência artificial com um biomarcador, eu acho que pode ser uma coisa de baixo custo, porque rodar no algoritmo desse vai ser o custo semelhante à imunistoquímica, lá em torno dos $5 a $10, e pode trazer informações talvez tão precisas quanto biologia molecular. Eu sou entusiasta, não sei se eu estou muito empolgado com inteligência artificial, mas eu estou ansioso para ver o que é que vai sair nos próximos anos com relação à inteligência artificial como biomarcador. Acho que é muito legal isso. A gente está vendo inteligência artificial, né, na radiologia, na patologia. Exato. E assim, tem um histiomic, né, da histologia. O que é que o conjunto das informações histológicas pode representar e que o olho humano não consegue captar? É muito high-tech, né? Pode ser que traga informações aí revolucionárias e a baixo custo. Ótimo. Então é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Porque acho que todo mundo está com fome e com crianças para cuidar. Acho que é isso. Eu não tenho nem condições de botar o vídeo aqui. A situação aqui tá. Vocês viram pela participação especial das minhas, né? Ninguém tem, Gela, fique tranquila. Maíra, eu quero agradecer muito você ter aceito o convite. É muito bom ouvir de o que é importante, né? A gente focar no nosso trabalho, como é que a gente pode contribuir melhor e evoluir no nosso trabalho. Agradecer a Bianca por ter parado a nossa rotina gigantesca para preparar uma aula, organizar essas informações que eu acho fundamentais. A gente não tocou muito na parte inicial da apresentação de Bianca, né, que Manu que ia contribuir, que é o aspecto diagnóstico a gente sempre está falando aqui de uma vez que está definido o carcinoma invasivo, mas tem um espectro de lesões mamárias que a gente tem um papel importante de definir o que é realmente câncer e que isso fica como uma parte cinza ainda na penumbra do nosso trabalho, que na interação com o mastologista isso é muito interessante, é muito dinâmico, é uma parte boa de trabalhar, e que a gente conta muito com o mastologista para melhorar a nossa precisão diagnóstica. Então é isso, nosso primeiro fórum de especialidades. Próximo mês a gente tem Luísa com a urologia, aproveitando o finalzinho do Novembro Azul, e vamos lá. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.